Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. O site é o www.tvitv.com.br. O TVI Rural vai ao ar todos os domingos às 11h30 da manhã e nas terças às 7h45 da noite. Não perca! Os integrantes da Cavalgada da Fé retornaram a Pará de Minas na última terça-feira. Foram 14 dias de viagem a cavalo até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Você confere agora uma matéria especial com imagens feitas pelos cavaleiros. Esse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajude a passar. Ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Foram 15 dias e 600 quilômetros a cavalo de Pará de Minas até Aparecida do Norte. Hoje a gente vai falar sobre a Cavalgada da Fé. O pessoal chegou nessa semana, né, Wilson? Vai contar pra gente um pouco do que aconteceu lá. Primeiro, como é que foi a saída aqui? Conta um pouquinho pra gente. A saída foi um espetáculo, como sempre, né? Muita emoção, as famílias rezando junto com a gente lá no momento do nosso terço, da nossa despedida. De uma forma a gente se abençoando também, buscando a bênção de Deus para a gente estar começando uma cavalgada segura e baseada na fé, porque ela já chama Cavalgada da Fé por isso. Então a gente faz uma caminhada verdadeiramente segura a partir do momento que nós estamos nas mãos de Deus. E contando com o companheirismo, que sem companheirismo, sem aliança de amigo para amigo, é impossível se fazer uma boa viagem. E tudo isso somou, tudo isso se desenvolveu no decorrer da viagem. Nós levamos dessa vez novos personagens, né? O Juninho, o Lu e outros companheiros como o Heleno estava indo pela segunda vez. E os mais novatos dessa viagem, todos procuraram fazer a sua parte. Realmente nós estamos assim super felizes. Wilson, são 15 dias, mas a preparação começa aí muitos meses antes, né? Precisa começar bem antes. Nós fazemos, às vezes, até 4, 5 reuniões, porque tem gente que fala assim, eles juntam um grupo, arrumam os cavalos e cada um paga a sua parte, arruma um caminhão, arruma uma coisa, uma outra e vai. Não é assim. Se fosse assim, era muito fácil. Não pode ser assim, até porque nós temos coisas a conversar, a gente dialoga. Nas reuniões nós tentamos corrigir alguns erros que podem ter acontecido numa viagem anterior. A gente procura dialogar a respeito. E outra coisa, quando está entrando novos personagens, como eu já disse, né, novos integrantes a essa nossa caminhada, a gente conscientiza eles de como se deve fazer a viagem pela nossa experiência e conscientiza eles como agir diante de todos os fatos que vão surgir no decorrer da viagem, também baseado na nossa experiência anterior, para que eles também possam fazer uma viagem gostosa. Porque se o sujeito sai daqui sem nenhuma informação, como diz o antigo ditado, tocando bonde, ele vai esbarrar esse bonde no caminho. E um bonde com lata amassada não funciona. Então, o que acontece? Eles normalmente aderem, ouvem a gente com muita atenção, sai daqui já procedendo como tal, como acha que deve ser a equipe anterior que já fez, já usou, como por exemplo, usar espuma nos cavalos, né?
algo importante. Nem sempre um cavaleiro primário na viagem tem essa experiência. Por exemplo, o revezamento dos animais, que é super importante. A tranquilidade, a calma na hora de resolver algum atrito, algum probleminha que surge, algum empecilho que surge no caminho. A gente já conscientiza que tem que ter essa tranquilidade, tem que estar buscando a paz inicial para tudo. É o que fazemos nas reuniões. E discutir também sobre capital, sobre os investimentos que tem que ser feito, as compras, os medicamentos que tem que ser levado, como conseguir um caminhão, como conseguir todo o manuseio da coisa, né? Wilson, como é que é? Vocês tinham uma média de quilômetros que vocês andavam por dia? Ou vocês andavam mais no começo, para depois, no finalzinho da viagem, vocês já estavam mais cansados, andavam menos? Como que funcionava isso? Mais ou menos nós temos uma média, mas ela não dá muito certo, porque para controlar os pousos, né? Por exemplo, nós vamos pousar hoje na fazenda tal. De repente ela dá uma diferença, ela vem nos trazer uma diferença do pouso de ontem, de 4 quilômetros, às vezes de 5, às vezes de menos e às vezes para mais, certo? Então, por exemplo, teve dia de a gente ter que andar acho que nós chegamos a andar 48 quilômetros. Outros dias, em 2 percursos, um nós andamos apenas 32 e o outro nós andamos apenas 34, mais ou menos nessa média. Você vê que dá uma diferença, aí a pessoa pode até falar assim, mas de diferença grande, não tem jeito de controlar isso melhor? Não tem, porque nós não somos fazendeiros lá na região, nós não tem fazenda lá para nós ficar nela, nós ficamos lá em terra dos outros. Então nós temos que ficar onde a gente consegue o pouso. E dessa vez nós fizemos um trajeto novo. Nós não passamos na cidade de Três Corações. Não é porque nós não gostamos da cidade, é porque o percurso de Três Corações, ele é complicadíssimo para nós. E graças a Deus o Jadir pesquisou, coitado, foi lá pessoalmente, andou nas estradas com o carro dele, olhou passo a passo, fez um mapinha, nós fomos e saímos lá. Um trajeto espetacular. Nós passamos lá praticamente dentro da cidade de Maria da Fé, Dom Viçoso, né? Carmo do Rio Verde, fomos passando aqui a região ali, maravilhoso, foi um espetáculo. Em relação a esse pouso, né, Wilson, como que funciona? Vocês já têm esse lugar onde vocês vão ficar já marcado? Ou vocês chegam lá na cara e na coragem de vez em quando? Como que é? A partir da primeira vez que se posa numa fazenda, nós toda a vida tivemos essa graça de conquistar os proprietários. E às vezes até evangelizar, como aconteceu dessa vez. Algo até emocionante que está aí os companheiros, o próprio Juninho, que é o nosso cameraman aí que estava com a gente, e ele é testemunho disso. Então a gente encontra as pessoas muito rústicas, muito imaturas com relação à fé, muito verdes em conhecimento, às vezes, as simples coisas, pequenininhas coisas que é de Deus e que é necessário. Então a gente chega, pede o pouso, os nossos apoiadores é que chegam na frente. O caminhão que vai na frente. Isso. E eles são pessoas de bem, que têm essa capacidade de chegar ali e administrar esse lado, né? Para chegar, conversar com o fazendeiro, pedir pouso. Às vezes o fazendeiro nem está, conversa com o gerente da fazenda, com o administrador, que procura fazer logo um contato por telefone, ou às vezes nem tem jeito de fazer esse contato por telefone. Mas ele dá uma permissão assim meio que intermediária. O meu patrão vem aí, agora mesmo ele chega, vocês podem ficar, mas vocês conversam com ele. Mas normalmente a gente conquista. E dessa vez nós fizemos 3 pousos diferentes. Um numa comunidade que nós acampamos na própria área da igreja, certo? Foi maravilhoso, a comunidade nos recebeu de braço aberto, que é lá no Bom Jardim. A outra, numa fazenda, um proprietário por nome de Ronan, um rapaz novo, guerreiro, ansioso, né, ganancioso, complicado, que você chega ali, o cara tá cheio das estrelas, e depois ele vê que algumas delas não estão tão acesas como ele imagina. O cara emociona, vem se dar com a gente nos nossos, como diz o outro, no nosso aconchego que a gente está trazendo, que é um pouco da palavra de Deus ali para aquela fazenda. O outro também numa outra fazenda, que até então o pessoal achava que a gente não ia conseguir esse pouso, que a proprietária não ia admitir jamais que a gente entrasse naquela fazenda. Ela não aceita cavaleiro lá e ela é brava. Por fim, recebemos por parte dela um maravilhoso abraço de agradecimento por parte do marido, nos agradeceu pelas orações, nos convidou para voltar sempre, aquele pouso está totalmente garantido. Aqui é o pouso de vocês, não admitimos que vocês vão para outro lugar. Você vê, aí a gente já fica até meio, sabe, numa situação até meio complicada. Quer dizer,
Pra nós não tem fera. Não adianta vir com os netos de fora não que a gente ajeita. Não saia daí que no próximo bloco você continua acompanhando o nosso bate-papo com o Ilcinho da Floresta. Tem muito mais emoção com a Cavalgada da Fé. TV Rural volta já.